Olá, pessoal. Estamos indo agora para o nosso nono ensaio, aqui no grupo permanente, e vamos começar a mergulhar um pouquinho mais na questão da harmonia, vendo hoje a comutação, né, a similaridade dos acordes e a possibilidade de compartilhamento de funções entre determinados acordes e qual que é o princípio desse processo. É algo que é bem simples, não é muito complexo, e vamos fazer, espero que na semana que vem nós possamos fazer a nossa primeira análise harmônica aí da canção Smile, né, que a gente está ensaiando. Então, basicamente, é isso. Então, vamos sem delongas, iniciando aqui o compartilhamento. Vamos primeiro dar uma relembrada no que vimos na última semana sobre o acorde napolitano, né? Que é um acorde que a gente chama de sexta napolitana, porque ele fica em posição de sexta, né? Onde a fundamental do acorde fica aqui na sexta. Se ele fosse em estado fundamental, aqui estaria o nosso Rá, né? E ele tem outra característica, a fundamental também, ela é bemolizada, ou seja, ela é abaixada em um semitom. O normal do segundo grau é que ele fosse diminuto, né? Ré, Fá, Lê seria o normal. Mas no acorde de sexta napolitana, esta fundamental, ela vai para o bemol, tá? E aí ela é colocada no soprano, ficando a terça do acorde no baixo, como já viu na questão das inversões, né? E aí, ao invés de colocarmos aqui, poderíamos nomear isso assim. Opa. Poderíamos colocar isso assim: bemol de segundo grau em posição de sexta. Mas sabemos que esse acorde é um acorde especial, muito conhecido, a origem napolitana, e ele serve para enriquecer o nosso caminho até a dominante. Basicamente isso. Fazendo até em alguns tipos de proposta um prolongamento do baixo, né? Colocando o baixo aí, digamos assim, igual, né? Para a gente poder colocar o napolitano, depois o quarto grau, depois a dominante, né? Porque aí a terça do segundo grau é a mesma nota da fundamental, da prima, do quarto grau. Vai ver isso daqui a pouco no nosso assunto de hoje, né? E aí isso permite que a gente faça o prolongamento do baixo, que é um caminho muito interessante, né? Onde a gente faz tensões e diferenças no tenor contra o soprano e deixa o baixo em pedal, em nota fixa. Tá? Vamos ouvir então essa cadência aqui que faz. Primeiro grau é um dó menor, por isso está um C minúsculo. Primeiro grau menor, sexto grau, como já sabemos, aí é maior. O segundo grau aqui, no caso, ele vai ser maior também, porque ele teve uma alteração de diminuto, ele abaixou a fundamental, então ele se tornou um acorde maior. O quinto grau com sétima e o primeiro. Coisa que vamos ver chegar à medida que o tempo passar, vamos ver com mais propriedade. Vamos ouvir, então, essa cadência aqui. Deixa eu só fazê-la aí de maneira mais suave e mais sonora. Mais lenta e mais sonora. Vou ouvir, então, agora. Vimos exemplos do Mozart, né? Temos outras propostas, né? O sexto grau aqui, o napolitano, dominante, e aí ao invés de voltarmos para a tônica na fundamental, podemos voltar para a tônica na primeira inversão, né? Ou seja, com o baixo aqui na terça da tônica. Como é que fica isso? É uma possibilidade. Outra é colocando a mesma progressão aqui, só colocando o quinto grau na terceira inversão. Vamos aprender depois as inversões também com sétima, né? Porque aí, quando temos quatro notas no acorde, temos quatro posições possíveis. Primeira, a fundamental no baixo. Segunda, a terça no baixo. Terceira posição possível, a quinta no baixo.
e a quarta posição possível, a sétima no baixo. Mas como a primeira a gente chama de fundamental, então a inversão mesmo são 3, que é a segunda posição é a primeira inversão, a terceira posição possível é a segunda inversão e a quarta posição possível é a terceira inversão. Pode ficar um pouco confuso agora, mas depois a gente ajeita. E por que fica interessante? Pela manutenção do baixo, que vai coincidir que a sétima nota do acorde de quinta da dominante, a dominante quinto grau, ele vai ser a mesma nota da terça do acorde napolitano, que é o segundo grau da cadência. E aí permite com que se mantenha o baixo fixado. Um caminho harmônico muito preferido aí pelos os renascentistas, né? Aqui é o quarto grau, aí o napolitano, aí nós temos um K64 aqui, que ele não colocou como K64, mas é um K64, a gente pode colocar aqui, tá? Como um K64, que é o primeiro grau na segunda inversão, a dominante e a tônica no estado fundamental. Aqui nós temos uma outra possibilidade, tá? Que aí nós temos uma dominante, uma sensível secundária. É um assunto que virá depois, não posso nem abordar muito agora, fica muito confuso. Que é o seguinte: você pode fazer empréstimos, tá? Assumindo funções que estão correlativas ao acorde daquela outra função. Então, aqui o acorde de Si maior, ele é o quinto grau da tonalidade de Mi menor. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, quinto grau. Já esse acorde aqui, de Lá sustenido diminuto, com sétima, tá? Esse acorde aqui, ele é o sétimo grau de Si. Nós temos Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Né? Mas aí na armadura, a tonalidade de Si, o Lá é sustenido, é Li. Tem uma coisa que já veio depois. Aí aqui nós temos o acorde que é estranho, a tonalidade de Si, que é um Lá sustenido, um Dó sustenido, desculpa, tonalidade de Mi. Né? Por que ele acontece aqui? Porque ele está em função desse quinto grau aqui. Então nós temos a tônica, na primeira inversão, o napolitano, aí o sétimo grau da dominante, a dominante do quinto grau e a tônica. E por que esse caminho doido aqui? Para fazer um cromatismo no baixo. Ó. Sol, Lá, e Si, Mi. Tá? E dá esse resultado aqui. Beleza. Fizemos uma breve revisão, coisa que nós vamos rever depois. Né? E vamos agora para o assunto de hoje. São cadências compostas. São as progressões funcionais que incluem acordes dos graus secundários, tá? Que são segundo, terceiro, sexto e sétimo. Eles são secundários porque os primários, que têm as funções primárias, é o primeiro, quarto, quinto. Tônica, subdominante e tônica. Eles, digamos assim, são primários também porque eles formam entre si, lembrando lá atrás, na época da melodia, né? Os intervalos, eles formam os intervalos justos. Então, como eles formam uma distância justa, eles eram mais, digamos assim, preferíveis na afinação, né? Porque eles formam ciclos compreensíveis ao cérebro humano. E aí, fazer acordes em cima desses 3 graus, o primeiro, o quarto, o quinto, é algo bem seguro. Eles acabaram ficando com essa função de tônica, subdominante e dominante. Porém, essas funções podem ser substituídas por outros graus que chamamos de secundários, que é aqui o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo grau. As cadências compostas são baseadas nos princípios básicos da cadência simples. Então, é o mesmo princípio. A gente tem que ter uma tônica, uma subdominante e dominante, e a subdominante não pode vir depois do dominante, né? E assim por diante, né? É o mesmo princípio, que vai acontecer um enriquecimento, a gente vai ter na mesma função 2, 3 acordes que podem ocorrer ali, né? O primeiro a gente vai ver o acorde de segundo grau. Se a gente olhar essa tabelinha aqui, dá para ver que o segundo grau
ele tem dois acordes com duas notas em comum com ele. O Ré, Fá, Lá tem o Ré, Fá do sétimo grau e o Fá, Lá do quarto grau. Como o sétimo grau ele já é um acorde secundário, então a gente ignora ele como grau substituto, tá? Embora no modalismo ele possa entrar aqui, mas tem coisa que a gente vai ver mais adiante. Aí nós temos aqui o Ré, Fá, Lá, o Fá, Lá, Dó. O Fá, Lá, Dó é uma subdominante primária e o Ré, Fá, Lá, que é o segundo grau aqui nesse caso, na tonalidade de Dó maior, é uma subdominante secundária, tá? De um acorde secundário. E aqui ele na sua inversão, como a gente viu aqui, para ficar as duas notas, né? Bem à mostra aqui. Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Ré. Né? Ok. Aí nós temos os acordes do sétimo grau. São dois, como nós já vimos. O sétimo grau tem notas comuns com o quinto grau. Aqui no caso, na tonalidade Dó maior, fica Sol, Si, Ré. E aqui, Si, Ré, Fá. Então, Si e o Ré são notas em comum, duas. E o Ré, Fá, Lá, que a gente já viu lá atrás. Mas como o segundo grau ele é secundário, a gente ignora e ficamos só com esse câmbio aqui entre sétimo grau e quinto grau. E aí nós temos o dominante secundário aqui, de acorde secundário, que é o dominante sétimo grau. Né? Aí tem regras aqui para as quatro vozes, né? Como ele é um acorde diminuto, né, utilizado na primeira ou segunda inversão, geralmente aparece com o dobramento da terça e raramente com a quinta dobrada. O que é dobramento? É quando você pega, você tem 3 notas, mas tem 4 vozes. Aí você dobra para o soprano. Geralmente você dobra a terça para o soprano, que é a que está no baixo. Gosta-se muito de colocar em alguns acordes o baixo e o soprano com a mesma nota, mas com aquele cuidado que a gente vai ver na construção de vozes, deles caminharem de forma inversa e não nunca paralela. Né? Sobre isso nós vamos ver mais adiante. Então, o sétimo grau, conforme as tensões que ele pode realizar, né, sensível, ele pode ser tratado como dominante típica, dominante fraca, que vai seguir para um acorde com maior tensão, tá? Como parte de um cadeamento específico entre acordes secundários, como acorde que faz parte de sequências. Nesse caso, a nota fundamental pode ser dobrada ou triplicada para poder ficar mais claro. Por isso que a gente vai ver depois na condução. Já o acorde de terceiro grau, ele tem comutação aqui com a tônica e a dominante. Então, é um acorde muito poderoso. Né? Na tonalidade Dó maior, Dó, Mi, Sol, Mi, Sol, Si. O Mi e o Sol estão em comum aqui. Sol, Si, Ré. O Sol e o Si estão em comum. Então, um acorde que pode ocupar a função de tônica e a função de dominante, dependendo de onde ele estiver. E aí, por isso, justamente ele também está no meio do caminho. Aqui tem o segundo grau e aqui o quarto grau. Ele é chamado também de mediante, por estar no meio entre a tônica e a dominante. Tá? E aí nós temos aqui o acorde de sexto grau, também tem essa potência. Ele ocupa duas possibilidades: o de tônica e o de subdominante. Tá? Então, porque Dó, Mi, Sol, ele tem o Dó, Mi. O Lá, Dó, Mi tem o Dó, Mi. Fá, Lá, Dó, o Lá, Dó, Mi tem o Lá e o Dó. Ele pode ocupar essas duas. E também pode ocupar a função que a gente chama de mediante alta, que é aquele que fica entre a tônica e a subdominante. Tá? Vamos ver isso depois. Desculpa, mediante baixa, mediante alta é a outra lá, né? Entre a tônica e a subdominante, uma mediante mais fraca. Vamos ver assim, né? O sexto grau se encontra entre a tônica e a subdominante, ele não assume nenhuma das funções principais, se estiver entre os dois, tá? Nesse caso, ele é um acorde transitório chamado de mediante baixa, como eu falei. A mediante alta, que é a mediante mais forte, é o terceiro grau. O conceito aqui que a gente está começando a abordar, né? Aí tem coisas que a gente vai voltar aqui para ler depois, e aí algumas possibilidades dessas cadências completas, né?
tônica subdominante sexto grau, K6 quadro, dominante sétimo grau na segunda inversão e a tônica. A gente pode ir substituindo. E aqui fica a cadência composta em blocos. Cadência plagal, cadência autêntica, cadência completa. Onde aqui dentro podemos ter acordes da família da subdominante, a saber, o segundo, o quarto ou o sexto grau. E podemos ir substituindo eles. Aqui acordes da família da dominante, a saber, nós temos o terceiro, o quinto e o sétimo grau. Aí a gente pode juntar essas coisas todas, né? Fazer uma brincadeira de botar, tem 3 opções aqui de acordes, mais 3 aqui. E aí isso já enriquece mais ainda o nosso encadenciamento, né? E aí essa parte dos acordes da família da tônica, depois a gente vai ver o acorde lídio, essas coisas ficam para o nosso próximo encontro. Vamos ver aqui então um exemplo simples, né? Porque a gente já estava averiguando, né? Então, nós temos aqui, ó, primeiro grau, ele tem similaridades com o terceiro, tá? E com o sexto grau. Por isso está aqui. Tônica primeiro grau, tônica terceiro, tônica sexto grau, tá? Aí, vou até tirar esse e botar o T aqui para ficar vermelho também. Aí nós temos aqui o segundo grau, terceiro, assim por diante, né? Segundo grau, nós temos subdominante segundo grau e nós temos subdominante quarto grau, que é a subdominante que a gente chama de forte. Temos a dominante quinto grau, tá? Chamamos de dominante forte, dominante sétimo grau e dominante terceiro grau, né? E aqui o nosso sexto grau, que pode ocupar também subdominante e dominante. Aí vamos fazer uma cadência. Vamos colocar aqui mais um compasso ao final. 3, na realidade, né? Vamos ver aqui já ao vivo. Fazer uma cadência plagal. Cadência plagal, tônica, subdominante, tônica. Basicamente isso que a gente vai ter, né? Vamos colocar aqui, fica melhor. Esse aqui. Beleza. Aí, a tônica, a gente bota aqui. Também. E aqui que está o mistério. A gente pode colocar essa subdominante o segundo grau e fazer a plagal assim. Ou a gente pode colocar o sexto grau aqui, nessa parte da subdominante, né? Fazer isso. Por exemplo, ou o tradicional, colocar o quarto grau. Lembrando que, inclusive, essa cadência plagal gosta-se muito de deixar um baixo comum aqui, né? Então, se for o sexto grau, fica assim. O quarto grau. O segundo grau, ele já faz assim mesmo, porque não tem nota comum com o primeiro grau, né? O Ré falar. Então, são as possibilidades que a gente tem aqui para essa cadência plagal. Já na cadência dominante aqui, ó, autêntica, nós teremos tônica, quinto grau, tônica. Aí temos aqui. Aí temos esse outro aqui. Aqui pode ser o Mi menor, né, que a gente já viu aqui, ó, o terceiro grau, ele pode ser dominante. Então, a gente tem isso aqui. Ele pode ser o sétimo grau. Pode ser isso aqui. Sétimo grau que a gente tem aqui, Si, Ré, Fá. Ré, Fá, Si também, né, é uma possibilidade. Si, Ré. Então, a gente pode ter isso aqui.
Mas acho que se for assim, vai resolver assim. Por exemplo. Ou, enfim, o nosso quinto grau, que é a dominante forte. E a última cadência, a cadência completa, que a gente pode ter, tem que ter a tônica, subdominante, dominante e tônica. Aí começa a brincadeira a ficar bem interessante. Aqui já vou colocar a tônica. Já vimos na cadência de engano, por exemplo, que pode ser substituída, mas não vamos mexer com isso por enquanto. Então podemos colocar aqui uma subdominante sexto grau. Aqui podemos colocar uma dominante sétimo grau. Vou colocar esse acorde aqui, nesta inversão. E vamos ver como fica essa brincadeira. Ou podemos mudar essa cadência de sonoridade. Podemos colocar aqui o segundo grau. Por exemplo, ou colocar a subdominante forte e colocar aqui uma dominante fraca sem ser o sétimo grau, o terceiro. Por exemplo. E aí a gente amplia a nossa possibilidade de progressão. Então, todo o trabalho que vai sendo feito aqui, gente, é um desenvolvimento que hoje tem todas essas regras, entre aspas, essa aplicação de funcionalidade, mas que foi feito por tentativa e erro, pelos músicos, né? As pessoas os musicistas em geral que estudavam, iam ali observando, fazendo, compondo, vendo o que funcionava, o que não funcionava, que é uma consequência da questão da nossa audição e da acústica, os fenômenos de acústica e os fenômenos neurais, né, neurológicos, da maneira como a gente escuta as coisas. É basicamente isso, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente começa a fazer uma análisezinha da Smile, né, já naquilo que é possível, a grosso modo, de compreender. Então é isso, pessoal. A gente se encontra no nosso próximo ensaio. Tchau, tchau.